Olá, estamos chegando para falar de esporte e hoje com uma notícia triste, né? O falecimento de Vivinho, ídolo do Uberlândia Esporte Clube, campeão da Taça CBF em 1984, autor do gol do título, do maior título da história do Verdão, ídolo do Vasco da Gama, jogador que ganhou inclusive uma placa no estádio de São Januário por um belíssimo gol que marcou num jogo Vasco e Portuguesa. E o Vivinho faleceu nesse domingo e você, Éder, conversou com muita gente ligada ao Vivinho hoje. E o que as pessoas estão dizendo a respeito da morte do Vivinho aos 54 anos? Então, Luiz, exatamente, muita comoção, né? Lógico, pelo ídolo, né? Que o Vivinho foi, não só com a camisa do Uberlândia, né? Ele que é autor do principal, talvez o principal gol, né? Talvez não, com certeza o gol mais importante da história do Uberlândia, né? Exatamente, e ele próprio disse, né, já em entrevistas anteriores pra gente, que com certeza é um dos gols mais importantes da carreira dele. Então, assim, muita comoção, muita gente ainda não acreditando ainda, né, já que o Vivinho tinha apenas 54 anos e era bem dizer, um atleta ainda, né, porque ainda jogava, disputava competições Master, né, com a camisa do Vasco. Inclusive num desses jogos que ele acabou se acidentando, teve um afundamento de face, né, e a morte, passou por uma cirurgia, estava se recuperando, mas acabou passando mal na sua casa lá no Rio de Janeiro. Uma pena, né, realmente. Agora, você teve contato, né, conversou com ex-jogadores, né, aqueles que atuaram na época da Copa CBF, e também com a atual diretoria do Uberlândia. O que o pessoal fala? Bom, o pessoal, lógico, né, lamentando muito, e também fizeram, porque na verdade o Vivinho até seria sepultado inicialmente lá no Rio de Janeiro. Onde vive, né? Onde vivia. Exatamente, a esposa dele queria, mas mediante a muitos pedidos da própria família dele aqui, então o próprio Uberlândia Esporte Clube, com toda a sua diretoria, fez o possível, né, o impossível, para estar trazendo o Vivinho para ser velado aqui em Uberlândia e sepultado na sua terra, né? E o detalhe, né, o Éder, é que os dois, vamos dizer assim, as duas figuras que ganharam um destaque muito grande naquela final de 1984 contra o Remo, se foram, né, os dois campeões que ganharam muita notoriedade. Primeiro o Zecão, no ano passado, o Zecão que salvou em cima da linha aquele que seria final, né? Do último jogo, aquele que seria o gol do Remo, lá em Belém do Pará, e o Vivinho agora, que marcou o gol do título no jogo de ida, no primeiro jogo aqui no Parque do Sabiá. Exatamente, a gente até conversava, né, há algum tempo, que estava todo mundo vivo, né? Estava todo mundo vivo, cada um no seu canto, e por ironia morre aí os dois, talvez as figuras, com certeza as figuras principais nesse contexto aí, desse que é o maior título da história do Uberlândia Esporte. Bom, e a gente encerra, né? Eu encerro dizendo que do lado de cá, eu que convivi com o Vivinho, até convivi com o Vivinho na infância também, jogamos futebol juntos na infância ali. É claro que o Vivinho, craque, e eu tentando jogar alguma coisa, tanto, né? Você nem tanto, né? Mas assim, eu levo meu pensamento a Deus para que ele tenha recebido o Vivinho, que o Vivinho esteja já ao lado de Deus, e que os familiares tenham aí a força, né, e que realmente consigam superar esse momento que é tão difícil, mas que acaba sendo normal, né, acontece na vida de qualquer família, na vida de qualquer pessoa. Então, que a família realmente supere esse momento tão difícil.